Record. Então todo mundo entendeu essa parte, né? Vamos seguir? Então a gente, tem o tecido epitelial de revestimento simples, que é formado por uma camada de células, tá? O tecido epitelial estratificado, que é formado por várias camadas de células, tá? E a gente também considera o tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, tá? O que é um tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado? Ele é de revestimento, ele reveste, tá? A parte superficial e os órgãos do corpo. Ele não tem várias camadas de células, tá bom? Então ele não é formado por várias camadas, ele é formado apenas por uma camada de células. Mas olha aqui no slide para vocês entenderem o que é um tecido pseudoestratificado. E o tecido pseudoestratificado está formando a traqueia, tá? É aquelas células caliciformes que eu falei para vocês. Elas formam a traqueia. Formam os... obrigado, gente, pelo dia do biólogo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, ele forma os cílios, né, que ajuda a reter as partículas, tá? E elas são pseudoestratificadas. Por quê? Porque elas formam uma camada de células, tá bom? Mas essa camada de células são formadas por células uma diferente das outras. Então, olha aqui no slide. Eu tenho uma camada, tá? Aqui do lado direito aqui, Eu tenho uma camada de células, mas percebe que uma é diferente da outra. Uma é menor, outra é maior, tá? Então, são formados, tecido epitelial pseudoestratificado é formado por apenas uma camada de células, mas essa camada possui células com tamanhos diferentes, tá? Podendo até dar a impressão de um tecido estratificado. Por isso chama pseudo-estratificado, né? Pseudo vem de... assim, não é isso literalmente, mas basicamente de mentira, de mito, né? Então, pseudo-estratificada é isso, uma célula que parece ser estratificada, mas não é. Se você olhar aqui, você vai falar que é estratificado, mas não. Aqui eu tenho apenas uma camada. A diferença é que os tamanhos das células são diferentes e dá essa impressão de ser estratificado, tá? Então, olha só, tem 3 tipos de células de revestimento. Célula simples, tecido epitelial simples, formado por apenas uma camada de células, tecido epitelial estratificado, formado por várias camadas de células, como na nossa pele, e tecido epitelial pseudo-estratificado, como na nossa traqueia, tá? Que são células, tecidos com apenas uma camada, mas as células possuem tamanhos diferentes. Entenderam isso? Agora a gente também tem diferença na forma. A gente tem diferença nas camadas, isso tudo é tecido epitelial de revestimento, tá? A gente tem diferença nas camadas, tá? Uma tem outras tem mais. E a gente também tem diferença nas formas desse tecido epitelial de revestimento. Então, olha só, tanto os epitélios simples quanto os estratificados recebem nomes especiais de acordo com o formato de suas células. Então, a gente tem tecido epitelial de revestimento pavimentoso, que pode ser simples, estratificado ou pseudoestratificado, tecido epitelial de revestimento cúbico e prismático. Muito fácil também de entender, gente. Muito simples. Olha só. Olha aqui para o slide também do Tio. Então, aqui, a gente tem aqui um tecido epitelial de revestimento, porque ele reveste, simples, porque tem apenas uma camada, e ele é pavimentoso. O que é algo pavimentoso? É algo espaçado, né? Quando a gente lembra de pavimento, a gente lembra de rua, né?
ela é toda espaçada, toda estreitinha, como a gente pode perceber aqui, ó. Então, os nossos pulmões, tá? Eles possuem tecido epitelial de revestimento simples e ele é pavimentoso. Olha aqui como é que ele é espaçado, olha. Olha esse outro aqui, ó, é um tecido epitelial estratificado, tá lá no esôfago, e ele é pavimentoso também, tá vendo? Que ele é espaçado. As células parece que são achatadas, né? Elas são espaçadas, achatadas. Isso é um tecido epitelial pavimentoso. Agora a gente tem o tecido epitelial prismático, como a gente pode ver aqui na nossa traqueia, tá? Então, na nossa traqueia é um pseudo estratificado, tá? Prismático. Olha aqui o formato das células, formam prismas, né? Então é muito fácil de entender isso. Pavimentoso é um tecido epitelial achatadinho, tá? Prismático, ele forma prismas, como a gente pode perceber aqui no slide, ó. Então, a gente tem o tecido pseudoestratificado prismático, a gente tem o tecido simples prismático, como está presente no estômago e no intestino, e a gente também tem um tecido cúbico. O tecido cúbico é o quê? Ele é cúbico, tá? Como está presente nos nossos rins, beleza, gente? Então, o tecido epitelial de revestimento, eu tenho diferença nas camadas, que é simples, estratificado e pseudoestratificado, e tem diferença nos formatos também. Pavimentoso, prismático e cúbico, beleza? Bem fácil de entender, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, olha, os epitélios não possuem vasos sanguíneos, tá? Então, a gente pode espetar a parte superficial do epitélio que não vai sair sangue, tá? Claro, se a gente espetar mais a fundo, a gente pega o tecido denso, tá? O tecido epitelial conjuntivo, que ali eu tenho vaso sanguíneo, e aí vai sangrar. Mas superficialmente, tecido epitelial eu não tenho vasos sanguíneos, tá? Todos estão acima do tecido conjuntivo, né? E aí você pode perguntar, pô, mas o sangue não leva nutrientes e oxigênio? Como esse tecido sobrevive? Ele pega, né, os nutrientes e aí pelo processo de difusão e por osmose, ele pega água e nutrientes do tecido epitelial conjuntivo, que ali, como eu falei com vocês já, eu tenho sangue e eu tenho vasos nervosos, tá? Eu tenho nervos, beleza? Então, o gás oxigênio e os nutrientes são trazidos por difusão do tecido conjuntivo para o tecido epitelial, tá? Também por difusão que os produtos do metabolismo das células epiteliais passam para os vasos sanguíneos. Então, como eu falei para vocês, a gente tem glândulas, tá? Glândulas produtoras de hormônio, como está presente lá no pâncreas, né, que produzem insulina, glucagon, né? Todas essas são produzidas pelo tecido epitelial, tá? E esse tecido epitelial, essa glândula, vai jogar esse hormônio no sangue, tá? Então, muitas glândulas jogam os hormônios no sangue, beleza? Ah, entre o tecido epitelial e o conjuntivo, tá? Eu tenho uma lâmina também que separa os dois, olha só. A gente chama essa lâmina de lâmina basal. Então a gente está vendo aqui a pele, né? A pele humana. A gente tem aqui em cima o tecido epitelial estratificado, né? Que é formado por várias camadas de células e com formato prismático, tá? Prismático não, pavimentoso, perdão, tá? Então, aqui em cima eu tenho o tecido epitelial e abaixo desse tecido epitelial tem o tecido conjuntivo, tá? Aqui, separando o tecido epitelial do conjuntivo, eu tenho essa lâmina que a gente chama de lâmina basal, beleza, gente? A lâmina basal é composta principalmente por glicoproteínas, tá? Que são proteínas conjugadas com carboidratos e por colágeno, que é a proteína que quantitativamente, né, é a principal do corpo humano. Aliás, todos os animais, né, desde esponjas até seres humanos, nós possuímos colágeno, beleza? Todos os animais possuem
colágeno. Isso é uma característica de animais. Show de bola? Na superfície livre de células dos epitélios de revestimento, podem ocorrer estruturas destinadas principalmente a movimentar partículas, como está presente lá nas células da traqueia, tá? E a aumentar a superfície de contato, como a gente percebe nos microvílulos que está presente lá no intestino. Então, olha só as funções do tecido epitelial. Tem função protetora, formando barreira, tem função de transporte e retenção de partículas, né, que poderiam causar algum dano para o organismo, e ela também tem função de absorver, tá? Então, nos nossos intestinos, eles são formados por tecido epitelial e eles formam microvílulos, tá? Que aumentam a superfície de contato para ajudar no processo de absorção dos nutrientes, beleza? Então, ó, função protetora, função absortiva e função retentora de partículas. Show de bola? A gente tem os epitélios de revestimento, tá? Como nós já falamos, e a gente também tem os epitélios glandulares. O que são epitélios glandulares? Que formam glândulas. Então, a gente tem esses dois tipos de epitélios de tecido epitelial. De revestimento, tá? Que reveste, como nós já vimos, e os que formam glândulas, tá? Então, os epitélios glandulares constituem as glândulas, que são estruturas dotadas da capacidade de produzir certas substâncias, tá? Que são denominadas secreções, beleza? As secreções ricas em proteínas costumam ser fluidas e conhecidas por secreções serosas, tá? As ricas em carboidratos e lipídios frequentemente são mais espessas e secreções denominadas secreções mucosas, que são produtoras de muco, tá? Em algumas glândulas, como as salivares, existem as secreções mistas, que são formadas por muco e por proteínas, beleza? Então aqui, ó, nesse slide, a gente tem a célula que eu falei, né, a célula caliciforme, que ela é produtora de muco, está presente aqui na nossa traqueia, ela é ciliada, tá vendo aqui, ó? Ela possui microvílulos também e ela é produtora de muco, beleza? A maioria das glândulas é multicelular, ou seja, tem várias células. Mas existem algumas unicelulares, como as glândulas caliciformes, que são as produtoras de muco, tá? As glândulas formam-se pela proliferação de células do tecido epitelial que penetram o tecido conjuntivo. Então, todas as glândulas, elas fazem essa penetração no tecido conjuntivo, tá? E a gente tem dois tipos principais de glândulas, tá? Que também são muito fáceis de entender, tá? A gente tem as glândulas exócrinas, olha o nome, gente. Olha o prefixo, tá? Para vocês assimilarem. Eu tenho glândulas exócrinas e endócrinas, tá? O que esse prefixo diz pra gente? Exo vem de ex, né? Vem de ex, vem de fora, tá fora, tá? E endo vem de dentro, tá? Então, as glândulas exócrinas, olha só, fora, possuem ductos que conduzem a secreção até a superfície do epitélio, tá? Então, exemplo de glândulas exócrinas, glândulas que produzem uma certa substância e lançam essa substância para fora do corpo, tá? Como as glândulas sudoríparas, que produzem suor e levam esse suor para onde? Para fora, não cai no sangue, tá? Leva para fora do corpo. E as glândulas sebáceas também da nossa pele, que são produtoras de cera, tá? Agora, as glândulas endócrinas são o contrário. Não possuem ductos e suas secreções são chamadas de hormônios. Então, todas as glândulas que produzem substâncias e jogam essas substâncias dentro do sangue, essas substâncias, essas secreções são chamadas de hormônios, tá? Que passam diretamente para o sangue que as transportam. São exemplos de glândulas endócrinas. Então, a hipófise, que está presente aqui no nosso encéfalo, tá?
ela produz algumas glândulas, alguns hormônios importantes que a gente vai ver, como o ADH, né? A gente vai ver quando a gente falar sobre o sistema endócrino, tá? A glândula tireoide, que está aqui, ó, que forma a tireoide, que produzem também hormônios importantes, como alguns hormônios que ajudam no nosso processo metabólico, tá? E as glândulas adrenais, tá? Que estão que estão em cima dos nossos rins, que também produzem hormônios importantes, como a noradrenalina, beleza? Então, glândulas exócrinas lançam substâncias para fora do corpo, tá? E glândulas endócrinas lançam suas substâncias apenas dentro do sangue, beleza? Então, muito fácil de entender, não tem como errar, tá? Vai errar só se não estudar. Então, se estudar, acerta porque é muito simples. Então, ó, além das glândulas exócrinas e endócrinas, que vocês já entenderam, a gente também tem glândulas mistas, também que são fáceis de entender, de assimilar. O que são glândulas mistas? Que fazem, que produzem tanto substâncias exócrinas, ou seja, para fora do corpo, quanto glândulas endócrinas, que jogam para dentro do sangue. Tá? Um exemplo clássico de glândula mista é o pâncreas. Por que o pâncreas é endócrino e exócrino, Dani? Porque ele produz algumas substâncias que são hormônios, como eu já falei delas aqui, a insulina e o glucagon. Então, a parte endócrina do pâncreas produz a insulina e glucagon, que é jogada onde? No sangue, tá? A insulina ajuda a baixar o índice glicêmico e o glucagon ajuda a aumentar o índice glicêmico, tá? Agora, o pâncreas, como a gente vai ver em sistema digestório, ele também produz o suco pancreático, que é jogado para dentro do intestino, tá? Então, esse suco pancreático é uma substância exócrina, porque ele está sendo jogado para fora do corpo. Aí você me pergunta, pô, Dani, mas calma aí. Ele está sendo jogado para dentro do intestino, então ele continua dentro do corpo. Não. O ducto do intestino, né, esse tubo que forma todo o nosso sistema digestório, ele é considerado uma porção externa do corpo, né? Porque a gente não vai eliminar os excretas, né, que a gente come da nossa comida. Então, se a gente elimina, a gente está lançando o quê? Para fora. Então, se o suco pancreático joga, se o pâncreas ele forma esse suco pancreático que é jogado no intestino, e esse suco pancreático vai sair, então ele tem essa porção exócrina, ele é uma substância exócrina, tá? Então, glândulas mistas formam tanto substâncias endócrinas, que são hormônios, tá? Como substâncias exócrinas, tá? Então, exemplo clássico, pâncreas, beleza? Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Obrigado, gente. Não tem problema não, Camilinha, tamo junto. Professor, então o endocrinologista estuda distúrbios hormonais, é isso aí. Estuda distúrbios hormonais, tá? Ele vai ver lá no seu exame de sangue, ele é especialista disso, né? Coisa que eu não sou, mas ele vai ver no seu exame de sangue se tem algum hormônio que está muito alterado, e esse hormônio pode causar alguma alteração no corpo, né? Algumas pessoas que sofrem com obesidade, às vezes tem um hormônio alterado, tá? E aí é ele que leva esse processo de obesidade, né? Como outras pessoas também que são muito magras, né? E aí também pode ser uma disfunção hormonal, tá? Tudo isso é estudado pelo endocrinologista. Então, nenhuma dúvida, né? Agora a gente vai passar para o tecido conjuntivo, que eu vou falar apenas de um, né? Para a gente encerrar aqui e a gente entrar nas bactérias, que é uma aula muito legal, que eu gosto muito de dar, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. 9h19, a gente vai até 10 horas. Então, tecido conjuntivo, como eu falei, o tecido conjuntivo é tudo que o tecido epitelial não é, tá? Então, ó, tecido epitelial com a característica de células justapostas
e possui pouca tecido epitelial, células justapostas e pouca substância intercelular, tá? Agora, o tecido conjuntivo, as células não são justapostas e possuem muita substância intercelular, beleza? Então, os tecidos conjuntivos têm origem mesodérmica, vocês vão saber o que é isso, e são ricas em substâncias intercelular. Eles são encontrados por todo o corpo, exercendo várias funções. E aí a gente vai ver. Tem função locomotora, né? Que ajuda na locomoção, como os ossos, né? Dá sustentação também, como os ossos. Então a gente tem o tecido ósseo, que está dentro do tecido conjuntivo. A gente tem o tecido hematopoético, que é o nosso sangue, que tem função de transporte de nutrientes e gases, tá? Preenchimento, como a derme da nossa pele, né? Então, a gente tem várias funções nos tecidos conjuntivos, tá? Então, ó, o que eu falei, basicamente a característica é essa. Substância, tem muita substância intercelular. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui algumas células, tá vendo? E tudo, elas não são justapostas, não são coladinhas às outras, e entre elas, ó, eu tenho muita, mas muita substância intercelular, tá? Que é formada basicamente, essa substância intercelular, é basicamente formada por fibras elásticas. Então a gente tem proteínas como a elastina, que ajuda nessa elasticidade do tecido conjuntivo. Por isso que, ó, olha a cartilagem da nossa orelha, do pavilhão da orelha e do nosso nariz. Ó. Se você pegar aí, ó, ele é flexível. Por quê? Porque tem muita elastina e muito colágeno. Então, ele dá sustentação, tá? Mas ele também tem uma elasticidade, beleza? Porque é um tecido conjuntivo. Show de bola? Então, as fibras colágenas são formadas basicamente pela proteína colágeno e são mais comuns do que as fibras elásticas e as gesticulares. As fibras elásticas são mais delgadas do que as colágenas e possuem uma proteína chamada elastina, como eu já falei, que lhes conferem elasticidade. São encontradas em grande quantidade, por exemplo, na cartilagem do pavilhão da auricular, como eu já falei. As fibras reticulares são as mais finas e as mais raras entre as três e recebem esse nome porque ramificam e se entrelaçam formando retículos como uma peneira. Então, o que vocês têm que entender de tecido conjuntivo é que eles não possuem células justapostas e muita substância intercelular, basicamente formada por elastina e colágeno. Show de bola, meus amores? Existem diferentes tipos de tecido conjuntivo, tá? Como a gente vai entender aqui. Que as diferenças são ditas de acordo com as características e as suas funções, tá? Então, ó, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito. O que é um tecido conjuntivo propriamente dito? É um tecido que ele ajuda a preencher camadas da pele, tá? Não só da pele, mas como todos os órgãos do corpo. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele preenche, tá? A gente também tem o tecido adiposo, que também é um tecido conjuntivo, tá? E ele é formado por adipócitos, que são células que armazenam gordura, tá? Que ajudam a isolar termicamente, como a gente vê em pinguins, tá? Por que os pinguins aguentam aquele frio todo? Porque o pinguim é formado por uma capazona de gordura. Se a gente tirar as penas dele, vocês vão ver que eles são formados por uma capa. Ele é gordinho, né? E as baleias também, golfinhos, tá? Isso tudo ajuda eles a suportarem o frio extremo, tá? Então, esses adipócitos ajudam a isolar termicamente o corpo, tá? E também ajuda a dar energia, porque nas gorduras a gente tem bastante energia, tá? A gente também tem o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, como nós já falamos, que ajuda a dar sustentação ao corpo e sustentação em movimento, e o tecido hematopoético,
que ele ajuda a transportar nutrientes. Show de bola? A unha é um tecido conjuntivo? Não, Julinho, a unha faz parte do tecido epitelial, tá? Ela é formada pela ectoderme, é um folheto embrionário. Ela faz parte do tecido epitelial, tá? O que é a unha? Basicamente, unha, queratina e célula morta, tá? Então, é formada pelo tecido epitelial, tá bom? Show, 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 show. Vamos continuar. Então, ó, na figura A, aqui na figura a gente tem o tecido conjuntivo frouxo. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, que preenche, como eu falei para vocês, preenche lacunas, a gente tem o tecido conjuntivo frouxo, que possui menor quantidade de fibras, tá? Por isso que ele é frouxo, tá bom? Então é muito fácil de entender também. Então ele tem menos fibras colágenas, menos fibras de elastina, tá? E o tecido conjuntivo denso, tá? Que é representado pela figura B, que possui mais fibras colágenas. Então, o tecido conjuntivo frouxo está presente em diversas partes do organismo, principalmente como suporte de epitélios, tá? Então, sabe aquela... não sei se vocês já cozinharam, gostam de cozinhar, mas quando vocês veem a carne, sabe aquela membranazinha que tem na carne e que tem no frango também, que a gente tira para limpar? Tudo aquilo ali é tecido conjuntivo frouxo, tá? Que preenche lacunas do organismo, tá? Tá presente nos músculos, mas ela é frouxa. É uma membrana só para proteger mesmo, para dar flexibilidade. Mas como ela tem poucas fibras colágenas e elásticas, ela é bem frouxa, então é bem facinho de tirar. Diferente do tecido conjuntivo denso, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele é formado por muitas fibras, né, que formam as cartilagens, tá? Então, pavilhão da orelha é um tecido conjuntivo denso, tá? Nariz, tecido conjuntivo denso, tá? Os discos que formam as nossas hérnias, está presente entre as vértebras, também é um tecido conjuntivo denso, tá? Porque tem muita fibra, tem muito colágeno, muita elastina e forma uma camada que ajuda a proteger de impactos, tá? Como está presente nos ossos e também ajuda na articulação, beleza? Então, entender o que é tecido conjuntivo propriamente dito? É um tecido que preenche espaços, tá? E a gente tem dois tipos: o frouxo, que é formado por poucas fibras, e o denso, que é formado por muitas fibras que formam as cartilagens. Show de bola? E a gente tem, para a gente terminar essa parte da aula, a gente tem o tecido adiposo, tá? Que são formadas pelas células que são ditas adipócitos, tá? São células que a função dela é armazenar gordura. Ela só tem essa função, armazenamento de gordura, tá? A gordura ajuda a proteger tanto de impactos, tá? Então a gente tem bastante gordura na nossa região abdominal, né? Que para muitas pessoas isso é besteira, gente. É pressão da sociedade por estética, né? Mas para muitas pessoas é um terror, né? E claro, em alguns casos é grave, sim. Casos de obesidade, aí já passa a ser grave. Mas a nossa gordura abdominal, a gente tem que agradecer por ela, porque ela ajuda a absorver impactos, tá? Então ela ajuda bastante no processo de absorver impactos e protege órgãos internos abdominais, como o intestino, como o estômago, como o fígado, tá bom? Então a gordura abdominal é importante ter essa gordura abdominal, tá? E ajuda a isolar termicamente o corpo, como eu já falei, e também dá energia para o organismo, tá? Então, o tecido adiposo é isso. São células, adipócitos, que a função dela é armazenar gordura. Show? Entenderam a aula, gente? Entenderam essa parte da aula? Isso aqui é Bio 1, tá? Agora a gente vai para Bio 2,
falar de bactérias. Então, entenderam isso aqui? Show de bola? Vou precisar sair. Beleza, queridona. Deixa eu só tirar foto aqui, só para anotar, para te dar presença. E agora até o celular, não tem problema não, tira o print. Ah, foi, voltou. Calma aí, rapidinho. Pronto. Foi. Pode ir lá, tá, querida? Não sei se já foi, mas pode ir. Bom, então é isso. Entenderam, né, gente? Fácil, tranquilo. Professor, é o tecido conjuntivo que controla a temperatura do corpo? Olha, então, muito boa sua pergunta, Malu. Muito boa sua pergunta. A gente tem um tecido epitelial, né, que forma as glândulas, que ajuda a controlar a temperatura do corpo, né? Por quê? Porque no tecido epitelial a gente tem as glândulas sudoríparas que produzem suor, que sim, ajudam a controlar a temperatura do corpo também, tá? Mas a gente também tem o tecido a gente tem o tecido conjuntivo formado pelos adipócitos que também ajudam a controlar a temperatura do corpo, tá? Então, os adipócitos, eles liberam energia e essa energia vai ser utilizada para o controle da temperatura corporal. Por isso que os ursos, né, no verão, eles comem muito. Comem muito, comem muito, comem muito, né? Os ursos pardos comem muito salmão, os ursos polares comem muita foca. O que os ursos vêm pela frente no verão, eles comem, tá? Tudo isso para ajudar ele a formar uma capa de gordura, ele fica bem mais forte, né? Bem mais gordo. E aí, quando ele hiberna no inverno, por que ele hiberna? Porque a disponibilidade de alimento cai, tá? Então, isso evolutivamente, isso foi importante, né? A hibernação, porque aí ele não morre. Na hibernação, ele baixa o metabolismo dele, né? Tem pouco alimento, baixa o metabolismo, mas aí ele emagrece bastante. Por quê? Porque essa gordura extra ajuda no processo de controle da temperatura corporal e também dá energia para esse urso sobreviver, tá? Mas assim, o controle corporal ele está envolvido em vários processos. Tem o sangue que ajuda a baixar ou aumentar a temperatura corporal. Por isso que muito calor, né? As pessoas que são mais brancas, elas sentem isso, né? Elas ficam com o rosto mais rubro, né? Com o rosto mais vermelho. Por quê? Porque os vasos sanguíneos estão todos concentrados na pele, ajudando esse calor ser dissipado. Por isso que no calor muito grande, a gente fica mais vermelho, né? Então tem o sangue, que é um tecido hematopoético, é um tecido conjuntivo. Tem o tecido adiposo, que também é um tecido conjuntivo. Mas o tecido epitelial também ajuda a controlar, tá? Produzindo glândulas, e essas glândulas produzem, como a glândula sudorípara, suor, que também ajuda a controlar a temperatura corporal. Beleza, mano? Espero ter respondido sua pergunta. Então é isso. Vamos agora para para bio 2. Deixa eu encerrar aqui. 5 minutos. Então, vou fazer o seguinte, gente. Como tem 5 minutos, eu vou tirar foto para pegar presença. Pronto. E vou encerrar essa parte aqui, tá? Agora a gente vai para a última parte, começar a falar de bactérias. Não sei se vai dar para falar tudo. Deixa eu até ver que horas são. 9h34. Não sei se vai dar para falar tudo. Eu acho que a gente vai conseguir falar das bactérias, mas das doenças bacterianas a gente não vai conseguir tratar todas, tá? Então, mas a gente começa falando de bactérias até 10 horas. Então, vou encerrar essa parte aqui e a gente volta para a última parte da aula, beleza? Show? Não faltem a última parte, hein? Tô de olho. Beijo. Mesmo link, até daqui a pouco.